As minhas contas do Instagram e do Facebook foram desativadas e até agora a gente não sabe ao certo o porquê. Meu nome é Daniel Alexandre, eu sou o Alexandre Analista. No dia 19/10, as minhas contas foram desativadas com a informação dizendo que a conta do Facebook não atende os padrões ou as diretrizes da comunidade. A única coisa que eu lembro que aconteceu nesse dia foi que eu fiz alguns stories que eu não tenho costume de fazer. Eu fiz um stories de uma palestra que teve na faculdade, na semana acadêmica, de fisiculturismo. E aí eu tirei uma foto e fiz um vídeo da fisiculturista, do professor, marquei a faculdade, marquei o professor repostou, a faculdade repostou, outros alunos também gravaram vídeos, tiraram fotos, colocaram. E outra coisa que eu fiz foi filmar o meu cachorro, que quando eu chego, ele fica chorando e ele muito agitado. Aí eu filmei o meu cachorro falando o seguinte: não fica agoniado não, rapaz, eu vou sair com você, pode deixar que eu vou sair com você. Ali no cantinho dele. E aí eu coloquei embaixo falando que eu estava aguardando a oportunidade para poder castrá-lo, porque já me falaram que quando castra, ele fica um pouco mais calmo, porque ele fica se tremendo até na hora de sair. E eu saio com ele praticamente todo dia, eu saio, dou atenção. E aí me falaram isso, né, que se castrar, ele fica mais tranquilo. Eu coloquei só uma frase ali embaixo. E outra coisa que eu fiz nesse dia do Stories, que foi um pouco diferente, foi republicar uma postagem de uma colega que pediu para eu republicar de um trabalho de um aluno autista que ia ter na escola dela. Aí ela pediu para republicar e eu republiquei apenas no Facebook, não coloquei no Instagram. E aí a minha conta foi desativada. Até agora não tive mais acesso às minhas fotos, aos meus destaques, tudo aquilo que a gente sabe que a gente guarda durante um bom tempo. O meu Instagram, eu estava com ele há 2 anos, então ele saiu ali de 500 seguidores e foi para mais de 2.600, e com muitos depoimentos, com muitas respostas, com muitos vídeos, com bastante acessos. E eu gostaria muito de recuperar pelo menos os destaques, né? Ou então pelo menos o Instagram, mas se der para recuperar os dois. Aí a gente tem algumas hipóteses. A hipótese é essa, desses stories que eu coloquei, que alguém pode ter se ofendido e denunciado. Outra hipótese que eu tenho é que o meu Facebook estava com um e-mail desativado. Então tem um e-mail que eu não uso há muito tempo, porque o Facebook é mais antigo, e era um e-mail da empresa que eu tinha, e aí eu tirei o domínio, né? Cancelei o domínio e acabei não alterando o e-mail. Então, e o e-mail e o telefone também estava antigo, um telefone antigo. Então eu não tenho acesso ao e-mail e não tem acesso mais ao domínio e também não tem acesso mais àquele telefone antigo. Isso aí realmente foi uma falha, eu deveria ter pensado nisso ou atualizado isso de alguma maneira. Dentro dos nossos processos aqui, dos nossos processos inconscientes, você que é meu colega analista vai saber muito bem disso, e outros colegas que já passaram por alguns processos aí terapêuticos um pouco mais profundos e entraram nas questões voltadas para essa questão do que está no nosso inconsciente, que leva as nossas ações para o nosso consciente e faz com que nada seja coincidência, né? Que a gente acaba escolhendo. Talvez realmente eu tenha escolhido isso para recomeçar, talvez eu tenha escolhido isso para poder rever algumas coisas que eu não estava dando atenção, talvez eu tenha escolhido isso porque em algum momento eu estava me sentindo cansado, não sei, talvez eu tenha realmente escolhido. Agora eu estou gravando esse vídeo aqui para dar essa explicação para você saber por que eu sumi esses 5 dias aí da rede social e estou agora com o meu novo perfil. Meu novo perfil agora é Alexandre Analista Oficial. E eu não tenho mais meios para poder recorrer ao Facebook ou ao Instagram. Vou continuar olhando aqui alguma coisa, se tem alguma coisa que eu ainda não fiz, depois vou dar uma olhada e vou tentar ver se eu recupero. E nós vamos continuar aí com o Mask e Link, método Escute Seu Corpo por meio da linguagem integrativa corporal. Como muitos já me conhecem, que eu gosto de fazer as correlações, além de explicar passo a passo cada um dos traços e explicar como que a gente pode ser mais saudável observando o nosso corpo. Então faço correlações com linguagens do amor, eneagrama, ferramentas de coaching, até signos. Já me perguntaram uma vez: mas traço masoquista, todo masoquista é virginiano? Aí eu falo: olha, nem todo masoquista é virginiano, mas os virginianos têm tendências de comportamentos masoquistas, que é uma correlação simples
que a gente faz de tudo isso. Letra e comportamento, filmes e traços, continuar com algumas interações com alguns colegas, trazendo para algumas lives e respondendo as questões psicossomáticas com base nas 5 leis biológicas e outros autores. A minha proposta é ampliar esse nosso conhecimento, porque aqui o conhecimento não tem dono, o conhecimento não é proibido. E a minha função aqui com vocês é trazer esse conhecimento de uma maneira mais resumida, mais clara e sempre com base. Aí alguém pergunta, mas isso tem embasamento científico? Tem alguns autores que já fizeram pesquisas sobre isso, mas isso já foi testado cientificamente? Alguns foram testados e outros não. Então a gente sem ficar com essa questão de ficar com medo de falar o que é e o que não é, e sempre trabalhando o ser bio, psico, sócio e espiritual e reconhecendo as nossas dores, reconhecendo as nossas fraquezas, sabendo que aqui não existe super-herói, aqui não existe a questão de você não ter, nunca mais você ter problema, nunca mais você ter dor, isso não existe, pessoal. Se você escuta isso de algum lugar, vem pra cá que nunca mais você vai ter problema, vem pra cá que você vai ter todas as respostas em todas as áreas da sua vida e você sempre vai saber de tudo. Cuidado, gente, cuidado. Isso é muito perigoso porque nós vivemos em um mundo onde tem cardos e abrolhos, onde tem ervas daninhas, onde tem tempestade, onde em alguns lugares tem terremotos, onde em alguns lugares tem problemas na economia. A gente não está dentro de uma bolha e a gente não é super-herói. O que eu quero trazer para você é nós conseguimos ter uma vida muito mais saudável e muito mais leve, principalmente nos relacionamentos, que é a minha área de pesquisa e a minha área de desenvolvimento e de especialização. Eu sou especialista em comportamento e gosto muito de falar das questões do relacionamento intrapessoal e de relacionamento interpessoal. Essa é a minha principal proposta com vocês aqui. Para quem quer conhecer um pouquinho mais do meu currículo, é só dar uma olhadinha na bio, que lá tem o meu site e lá tem o meu currículo, as minhas formações. Eu sou professor universitário, já trabalhei mais de 5 anos com abordagem centrada na pessoa na base da psicologia humanista, sou analista corporal, sou especialista em gestão estratégica de recursos humanos, estou me especializando em constelação sistêmica, tanto familiar como constelação empresarial. Então tem muita coisa aí para a gente poder trabalhar e te ajudar aqui nesse processo. Então é muito importante a gente olhar para quem a gente é, ter essa visão ampla de tudo que está acontecendo. E sempre que a gente se sentir chateado, a gente dá nome para isso. Você não acha que eu não fiquei chateado com essa situação? Fiquei chateado, fiquei aborrecido. Os meus traços entraram na dor, isso aconteceu dia 19, hoje são dia 24. Então, eu fiquei chateado com essa situação e fiquei com muitos pensamentos. Gente, o que será que aconteceu? E aí eu trouxe aqui, até anotei aqui embaixo, como que os meus traços se comportam nesse momento, como que os traços de caráter se comportam no momento desse, onde você tem esse tipo de perda, que eu nunca tive, é a primeira vez que eu tenho essa perda, uma perda na rede social. Eu tenho essa perda nessa questão de perder os meus arquivos, eu já perdi de computador, alguma coisa que deu errado no computador e ficou aqui o meu HD para eu poder arrumar. Percebe aí que existe um padrão em algum momento dessa questão de perda e isso é algo que eu vou dar atenção, que está muito voltado para a questão do meu traço de caráter masoquista. Olha só, o esquizoide. Como que o esquizoide se comporta nesse momento? O esquizoide fica imaginando os porquês, Gente, por que a minha rede social caiu? Por que fizeram isso? E começa a fantasiar, às vezes criar algumas situações. Gente, será que foi aquilo? Não, foi aquilo outro. E aí, às vezes, enxerga coisas que nem existem, Aí começa a elucubrar demais e aí pode entrar na dor. E aí, o que ele vai fazer? Quer saber? Não vou mais entrar em rede social coisa nenhuma, não vou mais me expor coisa nenhuma, vou ficar aqui na minha caverna. E aí, na sensação de fuga e de sair de um ambiente que não está tão bom assim, ele vai para outro ambiente que também pode não ser tão bom assim. Aí quer ficar extremamente recluso. Esse é o meu 7% que quer nesse momento, que eu acho que ele está até um pouquinho maior dentro da minha flexibilização. Aí deve estar em torno de 10% de esquizoide, até uns 13% eu acho que chega, que é a questão que a gente chama de flexibilização dentro dos mapas dos caracteres, que a gente muda. Se você ainda tem dúvida se a análise corporal muda, muda sim, viu? A análise corporal muda porque o nosso corpo muda, as nossas sensações mudam principalmente com a questão da lateralidade, relação pai e relação mãe. Se você resolve alguns pesos,
se você entra em contato com algumas couraças, né, que são aquelas partes do seu corpo que tem mais tensões, e você libera isso, você pode ter, sim, uma alteração ali no seu mapa, na sua análise corporal. Não só isso, mas outros testes que a gente faz, esses testes de autoanálise, análise de perfil comportamental DISC, dependendo do ambiente que você está e dependendo das coisas que você trabalhou na sua vida, o teste vai dar uma alteração sim. Nós não somos estáticos, gente. Nós não somos estáticos, a gente muda de acordo com o ambiente, de acordo com as sensações, a gente vai mudando. Agora, claro, a gente não vai ter alterações muito grandes, ou seja, eu não vou me transformar num esquizoide, isso não vai acontecer. Como masoquista, por exemplo, não vai se transformar num psicopata. Se ele é todo quadradinho, como é que ele vai ficar um triângulo invertido? Não vai. Agora, essas alterações aí, que é uma alteração de alguns pontos, né, para cima ou para baixo, que pode chegar aí, já vi casos de chegar até 10%, né? Chega a 5% no olhar do analista. O analista, pelo próprio olhar do analista, ele pode fazer essa alteração aí de até 5%. Agora, quando é muito uma alteração de ambiente ou de outros lugares, o gráfico, sim, ele pode alterar. Voltando aqui, então, para o esquizoide. O meu esquizoide, então, tem 7%, mas eu acho que ele, nesse momento, pode chegar aí até uns 13% e ter essa alteração. Ele quer ficar muito na caverna. O oral, ele quer colo. Aí ele quer reclamar o tempo todo. Aí ele começa a se fazer de vítima. Então os meus 23% assim, não, realmente, tá tudo muito ruim. E não sei o que, tô sozinho. Aí quer comer, aí só quer dormir, aí só quer fazer coisa prazerosa. Aí só quer ficar ali como se fosse realmente uma criança que quer pedir colo o tempo todo. Quer chorar? Esse é o oral. O psicopata, os meus 22% de psicopata ficou assim, gente, isso é sabotagem. Me sabotaram. É possível, porque na semana que eu falo do meu curso, na semana que eu lanço meu vídeo falando do curso que a gente vai ter, como assim? Será que foi alguém que me sabotou? Não, então foi alguém que não gosta de mim, que já estava esperando uma oportunidade para poder fazer isso, para me tirar da jogada, me tirar da parada. Isso aí é uma concorrência suja. Isso é o quê? É o meu psicopata que fica pensando nisso e já quer se posicionar, já fica um pouco irritado. O masoquista, como que meu masoquista ficou? O masoquista, meus 25% de masoquista, eles ficaram, né? Ou ele ficou, né? Os meus 25% de masoquista ficou assim, o que foi que eu fiz de errado? Caramba, para que eu fui postar aquela foto daquela fisiculturista de biquíni lá em cima, mostrando os músculos? Por que eu fiz isso? Por que eu abri a minha boca para falar que eu estou esperando a oportunidade do governo fazer uma campanha de castração para castrar o meu cachorro para ver se ele se acalma e até por uma questão de saúde também, porque ele já tem 6 anos e ele não foi castrado e já falaram que tem questão de saúde. Mas no momento, aquele momento eu pensei na questão dele ficar um pouco mais tranquilo, porque ele é muito agitado, ele fica se tremendo todo. Até para ir para o pet é um pouco complicado às vezes isso. Para que eu fui abrir a minha boca? Pra que eu falei isso? Gente, o que é isso? Aí começa a vir culpa, né? O masoquista. E o rígido fica morrendo de vergonha. Fala, meu Deus do céu, o que vão pensar de mim agora? Os meus 23% de rígido, o que vão pensar de mim? Será que eu sou bom o suficiente mesmo? E se eu fizer outro Instagram, será que as pessoas vão me seguir mesmo? Será que vão me querer? Ah, não, então não vou aparecer não, porque eu não sou bom, não sou tão bom assim. E vem essa confusão toda dentro da gente. Nesse momento, a gente tem que parar, prestar atenção nos fatos. O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu ao certo. Temos essas hipóteses aí. Independente da resposta, se foi a fisiculturista, se foi o post do autismo, se foi o post do meu cachorro, se foi o meu e-mail realmente que está lá, que é uma conta desativada e o Facebook passou, tá. Se foi isso, o que eu vou fazer agora? E agora? Quais são os próximos passos? É assim que o adulto faz. É assim que a gente chama de olhar para o recurso do traço. Tá na dor. Eu vou acolher todos os meus traços agora. Então eu vou ali, vou procurar um amigo para conversar, vou fazer alguma coisa prazerosa. Ontem eu saí com meu filho para poder ir ao cinema e assistir lá o Adão Negro, dar uma desligada. Já fiquei desligado na minha caverna, já fiz algumas coisas, não deixei de ir para academia, estou cuidando da minha alimentação, já comprei uma vitamina diferente, porque eu tenho um déficit de vitamina e depois dos 40 anos, né, a gente tem que cuidar, principalmente de vitamina B12, ferro. Então, deixa eu cuidar aqui, deixa eu cuidar das minhas vitaminas, deixa eu cuidar da minha relação com a minha esposa, relação com a minha família. Deixa eu ver o que está acontecendo. E aí eu vou cuidando dos meus traços, mas eu tenho um problema para resolver. Eu não posso ficar fugindo disso. Eu tenho que dar uma resposta. Ou eu continuo, ou eu faço um novo perfil e continuo, ou eu largo isso e vou fazer outras coisas que eu tenho aqui de demandas.
vou dar atenção. Isso é eu olhar para o fato e decidir. O nome disso que a gente chama, que é uma palavra que foi muito difundida numa época, é a questão da resiliência. É aquela capacidade de você se refazer. É igual o bambu, né? O bambu, ele vai até lá embaixo, vem a ventania, mas ele volta. E isso é ser resiliente. E a questão também da autorregulação. A gente vai se autorregulando, vai olhando para isso. Hoje eu estou mais tranquilo, mas eu digo para você que esses dias aí, né? Então foi 19, 20, 21, 22, 23, 5 dias. Esses 5 dias aí foram um pouco complicados. Até ontem eu dei uma melhorada, mas eu estava bem chateado, bem irritado, me sentindo até um pouco assim, sabe, como se fosse lesado. Eu falei, gente, como assim? Como que fazem isso? Tira, não manda alguma coisa para você consertar. Se tem alguma coisa errada, por que que não manda consertar? Não tem um canal? Olha, você fez isso daqui, tá errado. Igual músicas, eu já fiz lives com música e aí depois eu recebi a mensagem falando, essa música tem direito autoral, você não poderia ter feito, deixei uma música de fundo aqui, e aí falaram realmente que eu não poderia usar aquela música. Ok, agora eu estou usando músicas na letra e comportamento, eu estou tentando utilizar sempre a música do próprio Instagram, já com crédito e colocando diretamente para o autor. Então são coisas realmente que é só alertar, porque tem coisas que a gente não sabe, né? Ou se alguém realmente usou de má fé, conseguiu pegar alguma informação minha, a gente não sabe disso. Então estou passando aqui para te dar essa notícia e falar que nós estamos aí, essa semana tem muita coisa para acontecer, tem alguns vídeos que a gente vai colocar e nós vamos continuar assim com o nosso trabalho aí até segundo plano. Por enquanto, eu estou aqui no Instagram, quero realmente ir para frente com esse projeto aí de método Escute Seu Corpo por meio da linguagem integrativa corporal e quero continuar aqui te ajudando e contribuindo com o seu desenvolvimento, sempre com essa questão dessa transparência, o mais transparente possível que a gente puder, falando das minhas dores, falando das suas dores e a gente se enxergando como gente, né? Gosto muito do livro do Rogers que fala tornar-se pessoa. Tornar-se pessoa, gente que sente, gente que pode falar que está chateado, que está triste com alguma coisa, independente se é algum profissional da área de desenvolvimento humano, a gente fica triste sim, a gente chora sim, tem hora que a gente precisa do terapeuta, né? Fala assim, não, agora eu preciso de terapia, eu preciso do terapeuta, eu preciso, e isso não desqualifica a gente, tá? Não existe super-homem, não existe Mulher Maravilha, não existe ninguém perfeito. Nós somos seres humanos e a gente está caminhando cada vez mais para uma vida bem mais leve e uma vida bem mais saudável. Então, eu te espero. Tá aqui o meu Instagram, meu novo perfil, Alexandre Analista Oficial. Seja muito bem-vindo.